Todos nós sabemos que o inverno já chegou, não é mesmo? Provavelmente você deve ter alguma planta, alguma plantinha na sua casa e ela faz parte do seu dia a dia. Mas hoje nós vamos te mostrar algumas dicas de como cuidar dessa sua planta nesse frio tão rigoroso do nosso estado. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda. Antes de mais nada, nós gostaríamos que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, doutora em fitopatologia e fundadora do canal Mundo Agro no YouTube. Como eu falei lá no início da reportagem, doutora, nos últimos dias, o Rio Grande do Sul encontrou uma frente fria muito forte. E é normal a gente encontrar algumas plantas cobertas. A atitude de cobrir uma planta, ela realmente funciona? Ajuda, é uma alternativa bastante eficiente para proteger as plantas da geada. Nós podemos fazer isso utilizando plástico, lonas, TNT ou até mesmo lençóis, papelão e jornal, né? Para cobrir aquelas plantas que estejam em vasos, para cobrir a horta, para proteger arbustos ou até árvores que sejam um pouco maiores. O ideal é que a gente cubra a planta completamente e que a gente faça isso no fim da tarde ou início da noite e retire essa cobertura no dia seguinte, logo cedo, antes do sol nascer, para não atrapalhar a respiração da planta e não atrapalhar o processo de fotossíntese dela. Certo. E existem plantas que melhor se adaptam ao ambiente frio? Existem basicamente todas as plantas tropicais ou aquelas plantas que têm folhas muito delicadas ou plantas que armazenam bastante água dentro delas, são as plantas mais sensíveis ao frio e à geada. Em contrapartida, existem aquelas plantas que são mais resistentes, geralmente são plantas originárias de regiões mais frias, né? Como exemplo de hortaliças, nós podemos citar as crucíferas, como couve, repolho e brócolis, que são mais resistentes às temperaturas baixas. Para as frutíferas, a gente pode citar o caqui, a ameixa, a maçã, o pêssego, né? Para as plantas ornamentais, nós temos a gérbera, o crisântemo, o buchinho, a sica, o amor perfeito. E para as pessoas que gostam de plantar temperos e ervas aromáticas, nós temos a lavanda, o alecrim, a cebolinha, que também são mais resistentes. Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida. Se uma plantinha fica lá fora de casa, pega geada, é possível que essa planta consiga sobreviver ou ela acaba morrendo? Quais são os passos a partir daí? Depende, né? Não necessariamente a planta vai morrer. Tudo vai depender do grau do dano sofrido. E esse dano, ele não aparece imediatamente. Então, o ideal é a gente aguardar até que todos os sintomas se estabilizem, né? E que essa época mais fria passe, para a gente entender qual que foi a proporção do dano. E depois que esses sintomas se estabilizarem, o ideal é a gente fazer uma poda dessa parte que foi danificada, a gente retirar todas as partes danificadas da planta, aplicar um fungicida protetor, porque aquela planta já foi danificada e a gente está fazendo um corte nela, está fazendo uma poda. Então, esse corte, ele é uma ferida na planta, né? E a ferida, ela serve como porta de entrada para micro-organismos, como fungos e bactérias. Então, é importante a gente aplicar esse fungicida protetor e fazer uma adubação para ajudar na recuperação da planta. Para finalizar, quais as dicas que você poderia deixar para a dona de casa para cuidar das suas plantas nesse inverno? As principais medidas são sempre preventivas. Uma delas a gente já citou aqui hoje, que é cobrir as plantas, né? Seja com lona, com plástico ou com jornal, porque ajuda bastante. Para aquelas plantas que estão em vasos, a gente manter esses vasos suspensos para evitar que a umidade e o frio do chão passe para o vaso, dependendo, né, do material desse vaso e, consequentemente, passe para a planta também. Se puder, colocar essas plantas dentro de casa ou em algum lugar que tenha alguma cobertura, ou entre arbustos também, ou próximo à parede, para evitar correntes de vento e essa planta ficar mais protegida. Isso também ajuda bastante, né? Na hora de escolher qual a planta que a gente vai levar para o nosso jardim ou antes de plantar, escolher sempre aquelas espécies que são mais resistentes, que são indicadas para a nossa região e, claro, manter a adubação em dia, porque uma planta bem nutrida certamente é mais resistente.